lanchas, casas de praia, esses bens que tudo leva a crer. Mas presume-se que esses bens eles vieram de algo ilícito? Presume não, jamais. Se ele conseguir provar que ganhou na loteria, que recebeu uma herança, que aquilo lá é tudo legal, já era Ministério Público. Mas dificilmente vai acontecer isso. Dificilmente. O cara foi PM a vida inteira, PM no Rio ganha uma miséria. Como é que o cara tem uma evolução patrimonial dessa? O que o juiz criminal vai decretar nele? Perdimento de bens. Agora, na fase do processo, o que o juiz mandou? O juiz já mandou um sequestro nele. O juiz já mandou um sequestro nele. Mandou um sequestro, já mandou prender todos aqueles carros importados, as lanchas, já mandou um sequestro nele e uma hipoteca no imóvel. Já mandou anotar na matrícula lá para não conseguir vender, já está travado os bens. Ao final do processo, caso fique comprovado que ele veio de origem ilícita, o que vai acontecer? Perdimento dos bens. Esse perdimento dos bens é para quem? Fundo Penitenciário Nacional. Nossa, não erro mais essa. Não, agora eu vou saber sempre. Professor, mas foi o Judiciário Estadual que prendeu, que fez a operação e que condenou. Não importa, vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Vai para a União. Pagar agente prisional, cuidar de cadeia, cuidar de presídio, fazer equipamento, dar curso para a polícia. Fundo Penitenciário Nacional. Então, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, a gente está aqui, podendo obrigação de reparar o dano. Aula de ontem, nada de responsabilidade civil, vocês lembram da ação regressiva. Eu posso entrar com uma ação contra o agente que me causou o dano? Não, entro sempre contra o patrão dele, contra o Estado. O Estado foi condenado, entra com uma ação regressiva contra o agente. Aí esse agente vai ter que pagar, vai ter que devolver o valor. Se ele já tiver morrido, o valor da herança. Tá aqui. É constitucional isso? Perfeito. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação dos perdimentos de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Por isso que eu falei para vocês, pessoal, no nosso exemplo aqui, o cara tinha sido condenado a 70 mil. 3 situações. A pessoa deixou um patrimônio abaixo de 70 mil. Segunda observação, a pessoa deixou um patrimônio de 70 mil. Terceira observação, a pessoa deixou um patrimônio acima de 70 mil. Vamos lá. Abaixo de 70 mil, faz o quê? O valor da condenação foi 70 mil. Ele deixou um patrimônio de 30. Faz o quê? Pega os 30 e os outros 40 nas costas. Nós perdemos, né? Porque tudo que é do Estado é nosso. Nós perdemos. Deixou um patrimônio de 70, mesmo valor da condenação. Um Corolla de 70. Um Corolla de 70 vai ser um Corolla 2011 aí. Professor, você é garagista? Mais ou menos. Vendo também. Vendo troca louco. Pode falar comigo. Então deixou um Corolla aí de 11, 12, de 70 mil. Pega aquele tema. Deixou um Corolla 2018. 104 mil. E agora? Pega só os 70 e devolve 30. Põe no leilão, vendeu por 90. Pega 70 e toma 20 dos herdeiros. Toma 20 a 6. Tranquilo aqui, né, pessoal? Tranquilo. Não dá para errar isso em questão. Regularização da pena também, isso aqui é penal. Vamos deixar para ele, né? Vamos lá. 57.
57 aparece demais para uma carreira. Galera da execução penal. Nossa, esse aqui, ó, vem na prova e vem na redação. Agente penitenciário federal, estadual, socioeducativo. Vamos lá. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Super manjado, né? Pode ter pena de morte no Brasil? Sim ou não? Sim. Como exceção, em caso de guerra declarada. Como é que vai se dar? Como é que se dá isso? Traição, julgamento por uma corte militar, com essa sentença de pena capital, aplicação dela, pelotão de fuzilamento num paredão. Tem o Código de Processo Penal Militar, fala até como que vai executar essa pena. Legal? Então não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. B, de caráter perpétuo. Prisão perpétua. Nos Estados Unidos tem. No Brasil tem? No Brasil não tem. De trabalhos forçados. Trabalhos, pode ter trabalho forçado? Não, né? O preso ele vai ser remunerado pelo seu trabalho. Claro, quando a gente for estudar execução penal, caso a gente estude, nós vamos ver lá que tem um percentual que é para pagar os gastos dele, um outro percentual que é para ele guardar numa caderneta de poupança, fazer um pecúlio, e a outra parte é livre. Né? Então vejam que não precisa mudar a lei, não precisa alterar nada, já está lá. É só o executivo que tanto reclama de mudar a lei aplicar o que já está na lei. Então, trabalhos forçados não pode, nem pena de banimento. Pena de banimento, a famosa pena de desterro. A famosa pena de desterro. Conta os historiadores que nosso país é meio complicado, essa nossa formação aí, veio esse jeitinho brasileiro por causa dessa pena aqui, ó. A nossa mistura não foi lá aquela maravilha. Nossa mistura não foi uma maravilha, segundo essa teoria. Por quê? Nós já tínhamos os índios que não queriam ser incomodados e incomodaram eles. Os negros que foram escravizados e não queriam sair do continente dele, e os brancos que eram criminosos em Portugal. Quando o cara ia receber uma sentença do juiz, o juiz falava: meu amigo, você quer a pena de morte? Quer a pena de prisão perpétua ou quer a pena de desterro? Ah, claro, o cara falava: me dá de desterro. Soltavam ele num navio e jogavam ele aqui no Brasil. E aí, nessa teoria de que vinha gente só quem não prestava para cá, claro, preconceituosa, né? Mas é uma explicação, é uma teoria. Então, essa pena de desterro aqui seria o grande problema do brasileiro ser mala, sempre querer levar vantagem em cima do outro. Viram aquela sorveteria que resolveu de novo fazer o teste? Deixaram um freezer enorme lá. Pegue seu sorvete e deposite a sua moeda. Só umas 2 ou 3 pessoas que depositavam. As pessoas pegavam o sorvete, comiam e não pagavam. Ainda bem que não levaram um freezer, né? Ainda bem, porque é perigoso os caras fazer o quê? Aquele exemplo que fizeram lá no Rio, uma banquinha com um monte de óculos, só que tinha uma câmera em cima. Experimente seu relógio por apenas R$20 e coloque aqui.
Então veio um, olhou, botou, pegou os 20 reais, foi embora. Uns 3 fizeram isso. Aí passa 2 caras, os caras começam a olhar, veem que não tem nada. Furtaram todos os velórios e ainda levaram a caixinha de dinheiro ainda. Corrupção não é do outro, né? A gente é pra corrupção. Vamos acabar com a corrupção. Que tal você começar acabando com a sua? Já é um belo caminho. Os políticos são tudo lá. Né? Tá certo. Beleza, pessoal, vamos lá. XL 48. Você faltou essa aula de algarismo romano. Assim, passou do quadro 30 para lá e eu já meio que me enrolo. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Claro. Crimes graves, a pessoa deve cumprir a pena onde? Deve. Não estou dizendo que ele cumpre, né? Na teoria, que é o que vai cair na prova. Delitos graves, pessoas perigosas, cumprem penas onde? Penitenciárias. Segurança máxima. Pessoas que geralmente foram punidos com penas de reclusão acima de 8 anos, que aí é no fechado. No fechado. Quem está no semiaberto, que ele pode trabalhar de dia e ir à noite dormir na cadeia, cumpre pena onde? Semi-aberto, trabalha de dia e se recolhe à noite. Casa do albergado não, quase que vocês falam errado também. Colônia agrícola ou estabelecimento similar. Colônia agrícola, estabelecimento. Quem cumpre pena no aberto, aí ele cumpre a pena na casa do albergado. Professor, como é uma casa do albergado? É uma casa normal que mora um monte de gente no semi-aberto. Lá no aberto. Não tem vigilância nenhuma, é uma casa. Você não sei o quê. Tem quantas casas do albergado no Brasil? Eu não conheço nenhuma. Mas deve ter, é possível, né? Diga. Depois uma pessoa nessa noite fez aquela pergunta também. Ela estava presa, aí ela saiu, está na casa dela, mas ela não pode sair da calçada. É o máximo que ela pode ir na calçada. É porque assim, ó. Na teoria, o que acontece? É isso que eu falei. Quem for aqui no fechado, quem tiver no fechado, penitenciária. Quem tiver no semi-aberto, colônia agrícola. Quem tiver no aberto, casa do albergado. Isso é o que cai na sua prova. Na teoria. Na prática, o que acontece? Qual a única penitenciária de segurança máxima aqui no Mato Grosso desse tamanho? Pascoal Ramos. Pascoal Ramos, né? Os marca brava. Penitenciária. Eu acho que todos os presos do Mato Grosso têm condição de ir para lá? Claro que não. Então o que acontece? O cara cumpre na cadeia pública municipal mesmo. Mas se perguntarem na sua prova, cadeia pública é para quê? Cadeia pública é só para preso temporário. O cara que foi temporário ali está em instrução penal. Está esperando a sentença. Na teoria, na prática, meu irmão, é do mamando ao caducando. O cara cumpre pena na cadeia pública, sim. Agora, com as medidas cautelares, o que acontece? Como as cadeias têm espaço para 500 e tinha 4.000, um espaço para a cela que era 6 tem 50, espaço para 9 tem 70. Professor, acontece isso? Visita uma cadeia para você ver. Uma cadeia para você ver que o inferno é aqui na Terra. Professor, depois que eu visitei cadeia, eu comecei a gostar dessa teoria, hein?
O inferno é aqui na terra, espaço para 6 pessoas, tem 40. As cadeias brasileiras desafiam a lei da física, hein? 2 corpos não ocupam o mesmo. 5, 6 ocupam. Como que é que a galera faz? Revezam para dormir. Ou dormem amarrado. Pega uma camiseta, amarra por aqui, aí ele dorme aqui assim. Sério. Então vejam, como não tem estrutura e o executivo não constrói mais cadeia, a galera fala que a culpa é do judiciário que solta. Mas solta por quê? Solta porque não tem condição de botar mais gente lá. A culpa para mim é do executivo que não constrói a cadeia. Então, como não tem cadeia, veio a lei alterando medidas cautelares diversas da prisão. Comparecimento periódico em juízo, monitoramento eletrônico, proibição de ausentar-se da comarca. Então não tem onde colocar o cara, deixa um cara em prisão domiciliar. Toma agora, tornozeleira. Se você sair na rua, o sistema apita lá e o juiz te recolhe mesmo. Então na prática é isso, não tem vaga. Como não tem vaga, aí vai no monitoração ou monitoramento eletrônico e assim por diante. Prisão domiciliar, porque não tem vaga. Então na prática é isso. Certo? É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. No Brasil, até as obviedades precisam ser ditas, né? Quem gosta disso é o pessoal de linguística, né? Até as obviedades precisam ser ditas. O homem não gosta disso, né? O homem, o sexo masculino, precisa dizer que eu te amo, mas gente, você sabe que eu te amo. Não precisa dizer. Não, aí as mulheres, as obviedades também precisam ser ditas. Precisava estar esse inciso aí? Claro que não, né, gente? O preso só perde os direitos que foram decretados lá na sentença. Mais nada. Mais nada. Ele mantém todos os outros. Mas enfim. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Pessoal, olhem bem para esse inciso e enxerguem além do que os olhos de vocês podem ver. Vamos lá. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. É muito direito para a presa, não é? Sim ou não? Vamos? É muito direito para a presa no Brasil? Aí eu te devolvo a pergunta. Não. O direito, vocês acham que é da presa? Olha aí. Olha aí, como a gente toma pau em concurso. O direito não é da presa, o direito é do filho. Professor, nossa, agora eu tô prestando atenção. É assegurado o direito da... Realmente, né? O direito não é de quem vai dar o mamãe, é de quem vai receber o mamar. Vamos lá. Olha, Léo, um dia eu vou dedicar a minha vida a ser examinador de concurso. Talvez vou criar uma empresa e eu vou aplicar o concurso. Sabe o que eu ia perguntar para vocês aqui? Numa redação de 30 linhas, conjugue esse princípio com o da intranscendência da pena. Bacana, né? Quem é que está preso? A mãe. A criança pode sofrer algum tipo de prejuízo? Meu filho, fica atento, hein? Direitos fundamentais, direitos humanos. Vejam que tem agora a alteração legislativa da proibição de algemar mulher em trabalho de parto. Só veio essa proibição, sabe por quê? Porque agente penitenciário algemava a mulher. Será que vai fugir?
a bolsa estourando, parindo lá e algemada. Precisa de uma convenção interamericana de direitos humanos dizer o óbvio para o Brasil, o brasileiro, o agente público brasileiro. Meu filho, você algemar uma pessoa que está em trabalho de parto, parindo ali, força, não dá para fazer força toda. Precisa de uma convenção interamericana de direitos humanos dizer que você não pode algemar a pessoa que está em trabalho de parto. Tem jeito? Tem jeito, mas tem que botar direito constitucional para estudar desde criancinha de 5, 6 anos, para ver se o brasileiro começa a valorizar direitos humanos, aprender o que é direitos humanos e direitos humanos. Zero. Direitos humanos e direitos humanos é zero. Tomou pau. É direito seu, meu, de todo mundo. Nenhum brasileiro será extraditado, estamos no 51, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Aqui tem uma big de uma explicação também. Vamos lá por partes. Legal? Inciso 51. Então vamos lá. Para o direito brasileiro, as pessoas podem ser de duas espécies. Elas podem ser estrangeiras ou elas podem ser brasileiras. Muito bom, muito bom. Vocês estão estudando, né? Estão afiados. Vamos lá. Para o direito tupiniquim, para o direito pátrio, para o direito nacional, as pessoas podem ser de duas espécies: as estrangeiras e podem ser brasileiras. As estrangeiras são quem? Isso mesmo, as que não são brasileiras. E as brasileiras podem ser, brasileira. Pode ser brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Valdinei, já vamos ver nacionalidade agora? Não. Nacionalidade, artigo 12 a 16 é próxima aula. Agora nós vamos só explicar isso aqui para chegar num julgado do STF de 2017 ou 2018. Então, estrangeiros brasileiros, pode ser nato ou naturalizado. Grosso modo, quem que é nato? Nascidos no Brasil, ou nascidos no estrangeiro. Quais nascidos no Brasil? Desde que os pais não estejam a serviço do seu país. E nascidos no estrangeiro, desde que um dos pais esteja a serviço do Brasil. Delegado lá do Rio de Janeiro que derrubou a casa, que estava conduzindo as operações, que descobriu os 2 milicianos que mataram a Marielle. O governador mandou ele agora para Itália fazer um intercâmbio para dar curso, segundo o Waze, segundo o próprio governador do Rio. Tem gente que está falando que isso é perseguição. Vamos acreditar na versão oficial, né? Vamos parar com isso, de teoria da conspiração, né? Mas ele foi para a Itália para dar curso
para a polícia italiana de como combater o tráfico organizado, as milícias e tudo mais. O cara, daqui a pouco ele sai deputado federal e ganha. O nome dele vai bombar. Então, o que acontece? Esse cara vai com a mulher dele, e a mulher dele ganha um filho lá em Roma, onde ele está nesse exato momento. Deve estar saboreando uma massa quentinha, depois de ter navegado pelos rios de Veneza, né? Pô, Itália é tudo de bom, hein? Então vejam só, pessoal. Mulher dele ganha um filho lá. Essa criancinha é brasileira ou é italiana? Brasileira. Por quê? O pai está a serviço do Brasil. Esse aqui ficou horrível, né? Olha lá. Desde que um dos pais. Mas beleza. Brasileiro nato e naturalizado, a gente vai esgotar ele lá na nossa próxima aula, que é o artigo 12. Aqui eu só quero que você pense o seguinte: os naturalizados, aquelas pessoas que são de origem, países de origem de língua portuguesa, para esses caras aqui só precisa 1 ano e não ter condenação moral, não ter condenação penal. Ou estrangeiros, outros estrangeiros. Um ucraniano, por exemplo, que mora no Brasil há quanto tempo? Quanto tempo, pessoal? 15 anos. E requeira. Então, hoje, o nosso sistema é constituído assim. As pessoas podem ser estrangeiras, elas podem ser brasileiras. Se elas forem brasileiras, elas podem ser brasileira nata ou podem ser brasileira naturalizada. Vamos começar pelo naturalizado. O naturalizado, se ele for de origem, um país de origem de língua portuguesa, aí é irmão, né? Nosso irmão fala português. Vai ser mais fácil para ele conseguir se tornar um brasileiro naturalizado. Quais são os países que falam português, professor? Eu não sei. Eu nunca lembro, mas vamos falar só alguns? Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Portugal. São 7 ou 9. Mas enfim, esses caras de país de origem de língua portuguesa. Para esses caras só precisa de 1 ano morando aqui. Não pode ter combinação. Ou ele pode ser um outro estrangeiro. Quando a gente fala de outros estrangeiros, você logo já lembra de Copacabana, né? O que tem de alemão, dono de apartamento em Copacabana, não está escrito. Os caras têm metade do Brasil aqui, ó. E alugam temporadas. Tudo alemão. Então, se esse cara mora mais de 15 anos no país, ele pode requerer a naturalidade dele. Legal? Entenderam isso, a gente parte para o próximo passo da cadeia evolutiva. Aqui, olha só. Esse cara aqui, ele pode ser extraditado. Tá? Esse cara aqui, ele pode ser extraditado. E o brasileiro nato? Nunca poderá ser extraditado. Cuidado com essa informação, hein? Cuidado com essa informação. O brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado. O brasileiro nato, nunca, never, já. Brasil, ame-o ou deixe-o. Pode baixar a bola aí, período militar?
Pode baixar a bola aí. O brasileiro não é obrigado a sair daqui, não é obrigado a concordar com o governo e nem sair daqui. Não pode extraditar brasileiro nato, não importa qual crime que ele cometeu. Essa é a regra. Vai para Cuba, vai se quiser. Vai para os Estados Unidos, vai se quiser. Ninguém é obrigado a ir para lugar nenhum. O cara pode querer ficar aqui no país dele. Atenção para o seguinte, vamos lá. Quando que esse cara aqui pode ser naturalizado? Quando que ele pode ser extraditado? Tarefa de casa, anotem aí. Estudar sobre extradição, deportação e expulsão. Extradição, expulsão, deportação. Expulsão, eu pratico um ato de expulsão estrangeiro que está cometendo algum ato nocivo ao interesse nacional. Vocês lembram quando Lula era presidente, ele estava num jogo do Corinthians, se não me falha a memória, ou da seleção, estava bebendo uísque, e aí um repórter internacional, um repórter americano, rebentou ele num artigo dizendo que o presidente era um bêbado, não sei o quê. Lula queria expulsar esse jornalista. E aí a advocacia da União falou: faz isso, presidente, vai pegar a mão, larga a mão. O cara tá falando o que ele quer, né? Deixa quieto, largar a mão. Mas expulsão é você pegar um estrangeiro e tirar ele do seu território nacional porque ele está praticando alguma coisa de atividade nociva ao interesse nacional. Expulsão. Deportação. Viram que tá, a coisa vai ficar feia para os brasileiros lá, que diz que o Itamaraty vai ajudar os americanos a deportar os brasileiros que estão lá ilegalmente. Eu acho justo. Eu acho justo. Já que eles lá votaram num determinado candidato, então venham aqui sofrer os efeitos. Pode vir para cá. É bom você ficar aí na sua e nós se lascando aqui. Então acho justo. Pode deportar mesmo. Venha mesmo. E a extradição é a entrega de algum não nacional, algum estrangeiro que esteja em seu território, para aquele país da qual ele faz parte, ou para outro. Legal? Então olha só, quando que esse cara vai poder ser extraditado? Olha lá. Se ele praticar um crime comum, só pode ser esse crime ter sido praticado antes da naturalização. Vamos pensar aqui, ó, esse ucraniano está aqui, ele está no Brasil, mora há 15 anos, eu vou pedir a minha naturalização. Vou entrar com uma ação perante um juiz federal, que a competência é federal, para eu virar brasileiro. Adoro o Brasil, adoro mulatas, adoro caipirinha, adoro praia, adoro posto 6, adoro tudo isso. Não vou voltar para a Ucrânia, Sibéria, 40 graus abaixo de zero, estou fora, vou ficar por aqui. Carnaval, assim que eles falam. Legal? Mas esse cara, um ano atrás, ele tinha matado alguém, ele tinha praticado um homicídio. Crime comum. Vai poder ser extraditado? Sim ou não? Sim, comum. Quando ele tinha 13 anos, há 2 anos atrás. Então, se for um crime comum antes da naturalização, pode botar ele no avião aqui, ó. Vai, Ucrânia, toma que é seu. Toma que o filho é seu. Agora, se for tráfico de drogas, aí é quando a
qualquer momento. Não importa se o tráfico ilícito de entorpecentes, se o tráfico de drogas é antes ou depois da naturalização. Não queremos traficantes aqui, já temos muitos. Então, naturalização, se o cara praticar um crime comum antes da naturalização, ele pode ser extraditado. Se ele praticar tráfico ilícito de entorpecentes, tráfico de drogas, aí ele pode ser extraditado a qualquer momento, tanto faz antes ou depois da naturalização. Pergunta da prova: e o brasileiro nato, quando ele vai poder ser extraditado? Brasileiro nato que pratica tráfico de entorpecentes vai poder ser extraditado quando? Nunca. Nunca. Acabou? Tem informação mais importante agora, a depender da sua banca. Se a sua banca é o CESP da vida, não está nem aí com isso aqui todo mundo sabe, isso aqui está em todos os livros. Agora ele vai perguntar uma coisa lá de julgado, de jurisprudência. Olha só como é que é. Como é que é? Vou contar a história, né? Contador de história. Tinha uma mulher, tinha uma brasileira nata, acho que nasceu, acho que é paulista, uma mulher brasileira, tudo mais, que ela era uma hater. Ela falava mal do Brasil. É chique falar mal do Brasil. Ela falava mal do Brasil, queria ir embora para os Estados Unidos. Era classe média A. Falou de ser chique, tem que falar mal do Brasil. E aí ela conseguiu o Green Card. O que é o Green Card? É um visto, é uma autorização para você morar nos Estados Unidos. Aí que está o esquema, hein? As pessoas erram por causa dessa falta de informação, não leram o informativo ou o julgado. Ela tinha o Green Card. Tinha. Ela vai embora para os Estados Unidos e abre mão da nacionalidade brasileira. Ó, quero nem saber de vocês. Eu bati até meu pé da poeira quando eu saí desse paizinho. Ô paizinho de neve. Não é assim que fala? Ô paizinho de neve. Foi para os Estados Unidos. Lá ela casou com um veterano de guerra. Veterano de guerra é um cara que tem moral. Já assistiram O Atirador? Um caso real do cara lá, massa, aquele filme. Então, veterano de guerra, os caras são idolatrados lá nos Estados Unidos. Ela casou com esse veterano de guerra. O que aconteceu? Ela matou o cara. Ela matou o cara. Sistema prisional, sistema penitenciário, o sistema criminal americano é igual ao brasileiro? De forma alguma. Não paga o pau em americano, mas eu acho assim. Eu acho interessante o sistema criminal deles. Porque lá você pode ser, você viu o Russell Crowe, né? O gladiador foi preso, gente. Depois que o gladiador foi preso, deu uma porrada num policial lá. O cara estava, acho que a 100 e poucos por hora, o policial parou ele bêbado, deu uma porrada num policial. O cara foi preso na jaula, 1 ano e 6 meses. O Russell Crowe, o gladiador foi preso. A lista de quem é preso, não importa se é político, se é rico, se é pobre, se é preso, você vai ver aqui no Brasil a gente está evoluindo, né? Pouco a pouco está aprendendo político, está aprendendo aí. Não tá do jeito que está ainda, mas a gente é novo, né? A gente aprende. Sistema prisional, criminal, lá, peraí, não, vamos pegar ela. O que essa mulher fez? Vamos lá. Vocês sabem. O que ela fez depois que ela matou o cara e a polícia descobriu que foi ela?
Partiu Brasil, terra que eu amo. Nossa, isso pulsa forte no meu coração. Verde e amarelo forever. Veio pra cá. Veio pro Brasil. A justiça americana falou para o Itamaraty, falou pro Brasil: ei, tem uma criminosa americana aí. Prende ela e me extradita. O Ministério da Justiça falou: vamos fazer isso. Prenderam ela. Quando prenderam ela, ela entrou com uma ação judicial, ela entrou com um habeas corpus que foi parar lá no STF. Vamos lá. Podem prendê-la e extraditá-la para os Estados Unidos para ela responder lá por esse crime. Lá ela vai para a cadeira, lá ela vai para a cadeira elétrica. Ou pena de morte, ou prisão perpétua. Mas os analistas acham que é cadeira elétrica, porque teve umas 3 qualificadoras, o sistema deles não funciona, vai para a cadeira elétrica. E aí, extradita ou não extradita? Extradita ou não extradita? O que vocês marcam no concurso? Extradita ou não extradita? Ela tinha cancelado essa nacionalidade dela. Tinha cancelado. Ela mesma falou: não quero mais nem saber, se Deus me livre desse paizinho. Ô, raça minha. Não extradita a pessoa. Vocês acham que sim ou não? Não. O juiz de primeiro grau, o juiz falou assim: epa, realmente, não. Brasileira nada, não pode ser extraditado. Mas o juiz ele tomou. Foi pro STF e o STF falou: pode extraditar, vai com Deus. Sabe por que o STF, o Supremo Tribunal Federal, falou que pode extraditar? Porque pro STF, quando ela abriu mão, ela fez a opção de não querer mais a sua nacionalidade, ela deixou de ser uma brasileira nata. Se você deixa de ser uma brasileira nata, você perde esse direito de não poder ser extraditado. Pode levar. Botaram ela num avião da FAB aqui e eu não sei o que aconteceu com essa mulher lá. Professor, mas se ela não tivesse deixado Aí não extraditava. E aí o pessoal falou: veja bem, teve até ministro que falou assim: peraí, eu não concordo com isso, sabe por quê? Porque olha só, se ela já tinha o green card, o acesso, o direito de moradia nos Estados Unidos, ela não precisava cancelar a nacionalidade. Ela cancelou porque ela quis, pois não extraditar sim. Aí os outros ministros falaram: não é que é verdade mesmo? Então, olha só, a nacionalidade brasileira, ela abriu mão. Ela podia pedir para voltar a ser nata, então? Não pode, perdeu. O máximo que ela ia conseguir é ser mais ali. Então, não tem esse caso, ninguém sabe explicar isso, porque nunca aconteceu isso. Mas a princípio, como que ela ia ser naturalizada se ela não é de origem nem portuguesa nem de outro estrangeiro? Ninguém sabe, nunca aconteceu isso. Então vejam, aqui o STF mandou ela lá. Cara, analisem esse caso é massa. Brasileira que era nata que foi extraditada. O único caso na história do Brasil até hoje. Pelo menos que chegou no STF. E se ela fosse natural, e se ela não tivesse abrido mão? Se ela não tivesse abrido mão, ela ia continuar sendo nata, cara. Não pode, porque a Constituição é clara que fala, olha aqui o que a Constituição fala, ó. Nenhum brasileiro será extraditado. Não pode. Tem que responder aqui. Mas aí ela ia responder aqui. Ia responder aqui. Ela ia ser condenada lá e vinha pra cá só para cumprir a pena aqui. Se fosse perpétuo. Então aí não pode, porque o máximo nosso é de... Qual que é o máximo de pena que uma pessoa pode cumprir aqui no Brasil? 30 anos. E medida de segurança? Medida de segurança, quanto tempo? Medida de segurança é pelo tempo que o juiz decretou lá na sentença absolutória imprópria.
E contravenção penal, qual é o máximo que a pessoa pode responder? 5. Cuidado, hein, gente? Concurso, por isso que eu falo, para você vai numa prova, para você reduzir um universo desse em 7 questões, velho, você, rapaz, os caras pegam direito, olha aqui, ó, se a gente ficar um ano estudando direito constitucional, tem um ano de coisa para ver, os caras reduzem isso a 7 questões. Para o STF é durante o tempo que o STF é o máximo de pena combinada, o crime comum, 30. Para a doutrina fala que é enquanto for o mesmo tempo que ele tomou na pena, na sentença absolutória em prova. E para o STJ que é enquanto durar a periculosidade. Isso é um bolo infeliz. Cada um fala uma coisa. Legal, pessoal? Eu acho que ainda podem cobrar esse caso dessa brasileira, tá? Que tem ciência é a única que abriu mão aqui, o STF permitiu a extradição. 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Lembram do caso Cesare Battisti? Por que o Lula não quis extraditá-lo para a Itália? Porque a AGU deu um parecer e ele acatou que não, lá na Itália lá estão querendo puni-lo por crime político. O que é um crime político? Na briga ali pela troca de poder e tudo mais, o cara pratica um crime com motivação, com viés político.